Você já parou para perceber que alguns medicamentos vêm comprimidos, enquanto outros vêm em cápsulas, xaropes e ainda outras formas diferentes? Essas diferentes formas físicas de apresentação dos medicamentos são chamadas de formas farmacêuticas. Cada forma farmacêutica se relaciona com uma via de administração, ou seja, a porta de entrada do medicamento no organismo, que pode ser, por exemplo, por via oral, intravenosa, inalatória, entre outras. Um dos fatores que determinam a forma farmacêutica de um medicamento é a distribuição do princípio ativo no organismo. Um comprimido, por exemplo, é ingerido e demora um tempo para se dissolver e ser absorvido pelo organismo, enquanto a ação de injeções é muito mais rápida por cair diretamente na corrente sanguínea. Além disso, as diferentes formas farmacêuticas facilitam a administração de medicamentos para pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais. Um medicamento infantil, por exemplo, geralmente apresenta forma líquida, já que as crianças muitas vezes possuem dificuldade de engolir comprimidos. As formas farmacêuticas são divididas entre líquidas, sólidas, semissólidas e gasosas. As formas líquidas apresentam grande facilidade na administração e no ajuste de dose, além da rápida absorção pelo organismo. Dentre as formas líquidas estão os xaropes, que são misturas de líquidos com grande quantidade de açúcar, as suspensões, que consistem em partículas sólidas não solúveis disseminadas em um veículo líquido, soluções, onde substâncias químicas são dissolvidas em uma determinada quantia de solvente, elixires, que têm como base água e álcool, além de outras substâncias químicas e sabor doce. E as emulsões, que são dispersões de duas fases de uma mistura não miscíveis entre si, que são capazes de formar um sistema homogêneo com auxílio de um agente tensoativo. As formas sólidas são geralmente as preparações mais estáveis. Algumas dessas formas são os comprimidos, que são preparações sólidas obtidas pela compressão de princípios ativos secos. As cápsulas, que têm o princípio ativo preso por um envoltório comestível, normalmente é a base de gelatina. As drágeas, onde o princípio ativo está em um invólucro constituído por substâncias como resinas, gelatinas, açúcares e ceras. E os pós, que são compostos por uma mistura de fármacos finamente divididos e secos. As formas farmacêuticas semissólidas geralmente são utilizadas em formulações de uso tópico, ou seja, na pele. E, em geral, têm uma aplicação prática e fácil. Algumas formas farmacêuticas semissólidas são as pomadas, os cremes, os géis, os óvulos e os supositórios. As formas gasosas são utilizadas em medicamentos e cosméticos, podendo ser administradas via bucal, capilar, dermatológica, inalatória, entre outras. Entre as formas gasosas estão os aerossóis e os sprays.